Glória a Deus, muito boa tarde, meus amados irmãos em Cristo. Pastor Diego aqui chegando para convidar você para mais um devocional, mais um momento de meditação na palavra, em que certamente Deus falará ao nosso coração e que nós possamos nos manter firmes nesse devocional dia após dia. Sabe qual que é um dos nossos propósitos? Eu digo para você em Oséias capítulo 6, verso de número 3, que diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Olha o que Deus nos ensina, que nós devemos não apenas conhecê-lo, mas prosseguir. Prosseguir é avançar. A cada dia podemos conhecer mais e mais do Senhor, de quem Ele é, da vontade dEle, de tudo que Ele tem preparado na nossa vida. Daniel chegou a declarar que o povo que conhece a Deus tornar-se-á um povo forte e que nós possamos conhecer cada vez mais o Senhor. E como que nós conheceremos a Deus, pastor? Buscando em sua palavra, buscando em oração, sempre meditando, sempre estando dentro da casa do Senhor, porque é dentro da igreja que nós conhecemos a Cristo, através das pregações, através das mensagens que o Senhor Cristo nos dá. Participe sempre, busque cada vez mais, para que Jesus possa se fazer presente em sua vida, em nome do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, e obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Pai, porque é através da Tua palavra que nós conhecemos ao Senhor. Quando Jesus Cristo entrou no templo, na sinagoga, e lia as Escrituras, Ele disse: hoje se cumpriu esta palavra, porque Ele sabia que aquilo que estava escrito em relação a Ele. Ele mesmo disse: examinai as Escrituras, porque elas que testificam de mim. É através da palavra de Deus que nós vamos conhecer a Cristo. E Jesus, que nós possamos ter essa fome e essa sede da Tua palavra, para conhecer-te dia após dia. É o que eu te peço, em nome de Jesus, e amém. Glória a Deus. Vamos à nossa leitura bíblica, meus irmãos. Êxodo capítulo de número 5. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e Ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide a vossas cargas. E disse também Faraó: eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizeste ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham palha para si, e lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. Então saíram os exatores do povo e os seus oficiais e falaram ao povo, dizendo: assim diz o Senhor: eu não vos darei palha. Ide vós mesmos e tomai-vos palha de onde o achardes, porque nada se diminuirá do vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a colher
restolho em lugar de palha. E os exatores os apertavam, dizendo: acabai vossa obra e tarefa de cada dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo estes: por que não acabastes vossa tarefa ontem e hoje, fazendo tijolos como antes? Pelo que se foram os oficiais dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: por que fazes assim aos teus servos? Palha não se dá a teus servos. E nos dizem: fazei tijolos, e eis que teus servos são açoitados, porém o teu povo tem a culpa. Mas ele disse: vós sois ociosos, porque vós dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E depois, agora trabalhai, palha, porém, não se vos dará. Contudo, dareis a conta dos tijolos. Então, os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia: nada diminuireis de vossos tijolos, da tarefa do dia no seu dia. E encontraram a Moisés e Arão, que estavam defronte deles, quando saíram de Faraó, e disseram-lhes: o Senhor atende sobre nós e julgue isso, porquanto fizestes o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. E então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo, e de nenhuma maneira livraste o teu povo. Êxodo capítulo 6. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixarei ir, sim, por mão poderosa os lançarei de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor, e eu apareci a Abraão e a Isaque, a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu concerto com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu concerto, porquanto dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirei de debaixo das cargas dos egípcios. Vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. E eu vos tomarei por meu povo, e sereis vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirou de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra, acerca do qual levantei a mão, que a daria a Abraão, e a Isaque e a Jacó, e vos-la darei por herança. Eu sou o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor Moisés, dizendo: entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante os olhos do Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel me não têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? Também eu sou incircunciso de lábios. Todavia, o Senhor falou a Moisés e Arão, e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Estas são as cabeças das casas de seus pais, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel: Enoque, e Palu, e Esrom, e Carmim. Estas são as famílias de Ruben. E os filhos de Simeão: Gemuel, e Jamim, e Zoar, e Saul, filho de uma cananeia. Estas são as famílias de Simeão. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, e Coate, e Merari.
E os anos de vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson, Libine e Simei, segundo as suas famílias. E os filhos de Coate, Anrão e Izer, e Hebron e Uziel. E os anos de vida de Coate foram 130 anos. E os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estas são as famílias de Levi segundo as suas gerações. E Anrão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela gerou-lhe a Arão e a Moisés. E os anos de vida de Anrão foram 137 anos. E os filhos de Izar, Corá e Nefeg, Ezicre. E os filhos de Uziel, Misael e Eusafã, Essitre. E Arão tomou por mulher a Eliseba, e filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela gerou-lhe a Nadab e Abiú e Eleazar e Itamar. E os filhos de Corá, Assir e Eucana e Abiasaf. Estes são as famílias dos coraitas. E Eleazar, filho de Arão, tomou para si por mulher uma das filhas de Patiel, e ela gerou a Finéias. Estes são as cabeças dos pais. Estas são as cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. Estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Estes são os que falaram a Moisés, rei do Egito, para que tirassem do Egito os filhos de Israel. Estes são Moisés e Arão. E aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés, dizendo: eu sou o Senhor, dize a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo a ti. Então disse Moisés perante o Senhor: eis que eu sou incircunciso de lábios, como pois ouvirá Faraó? Glória a Deus, Deus te abençoe, uma excelente tarde em nome de Jesus.